A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma reflexão sobre o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, aonde nos fala sobre a armadura de Deus. No mundo espiritual, há dois impérios em batalha constante entre si: o reino de Deus e do diabo. Portanto, a verdadeira guerra é aquela que diariamente enfrentamos contra os demônios, os quais se esforçam de todos os modos para tirar-nos da presença de Deus. É preciso entender que o nosso inimigo não é o homem, mas sim Satanás. E a maneira correta de vencer todo o inimigo em todas as situações é fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, tomando a armadura de Deus na batalha contra o mal. Nossas armas têm que ser espirituais, mas para usá-las temos de entender que o diabo já foi derrotado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Devemos estar firmados na palavra, porque vencemos o inimigo pelo poder da palavra em nossa vida. Assim, se assumirmos de uma vez por todas as orientações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome de Deus vai ser sempre glorificado na minha e na sua vida. O que significa um cinturão da verdade? Paulo utilizou a armadura do soldado romano para tipificar as armas de ataque e de defesa de que o cristão necessita para combater as forças do mal. A armadura de Deus é composta de verdade, retidão, fé, ação do Espírito Santo, presença de Jesus, palavra de Deus, do poder, enfim, de todas as provisões de Cristo para aqueles que se alistam nessa guerra. Cingir os lombos significa pôr o cinto. Este objeto era usado em volta da cintura para segurar a armadura no corpo do soldado, além de prender os instrumentos e serem utilizados na guerra: espadas, punhais ou pequenas lanças. O cinto é colocado no centro do ser humano, na metade do corpo, o que nos mostra que, sem a verdade de Jesus Cristo como centro da nossa vida, não há vitória nem há vida cristã. Porque temos que viver uma verdade, temos que viver uma retidão, temos que viver uma vida reta diante dos olhos de Deus. Mas agora, o que significa a couraça da justiça em nossas vidas? A couraça era o recurso de defesa que protegia o peito até o abdômen e as costas do soldado. Desde os tempos antigos, essa peça era feita de diversos materiais: chifre ou osso, metais, aço, ferro, bronze, ouro, entre outros metais, amarrados ou costurados em forma de escamas, sobre um forro de linho, de couro. Vemos que a couraça do Senhor é a sua justiça, porque ele se revestiu de justiça como de uma couraça. Assim, quando o inimigo vier com a sua fúria para nos causar, para nos acusar,
não ficaremos prostrados, pois a justiça é a nossa proteção. Não se trata, porém, de nossa justiça própria, mas sim da retidão que nos foi dada por Deus mediante a obra de Cristo na cruz, a nosso favor. Pois a Bíblia vai dizer: não há quem possa intentar acusação contra os eleitos de Deus, pois é Deus quem os justifica. A nossa couraça é a justiça de Deus, a qual usamos como proteção máxima aos ataques do inimigo. Ela é intransponível. E o que significa o calçado do Evangelho da Paz? Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz significa ter em mente que os nossos irmãos do passado sofrerem para fazer a luz chegar até nós. Hoje, por termos a palavra de Deus plenamente revelada, não temos de sofrer nada assim, não temos de ficar em dúvidas, só basta nós crermos na palavra do Senhor. Só que a Bíblia nos informa: ou se temos de produzir novas revelações, pois basta o que já foi escrito na Escritura. As sandálias usadas pelos soldados romanos possuíam um solado espesso com inúmeros cravos, que protegia bastante os pés dos guerreiros, estando calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Podemos pisar em serpentes e escorpiões, bem como sobre todo o poder do maligno, e nada nos causará dano. Com isso, Paulo mostra a necessidade de nós calçarmos com a boa notícia, a qual nos protege contra o mal. Onde quer que nossos pés nos levem, devemos estar atentos às oportunidades de testemunhar do amor de Cristo, cumprindo assim a última ordem de Jesus a todos os seus discípulos: e de ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Agora, para que serve o escudo da fé? Neste trecho, o apóstolo Paulo se referiu a um escudo dos tempos antigos, que servia para cobrir o corpo inteiro. Este instrumento podia ter a forma oval ou retangular, e era feito com duas chapas de madeira coberta de lona e couro. Dessa forma, o apóstolo mostrou que a fé genuína a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. A fé é como um escudo que nos livra de todos os ataques do inimigo. O dardo inflamado era uma pequena lança no qual era posta uma mecha em chamas, e Paulo o comparou às tentações lançadas pelo diabo sobre os servos de Deus. Quando o cristão tem plena confiança no Senhor e em sua palavra, a fé que possui o reveste inteiramente, de modo que os dardos
inflamados do maligno, ao serem lançados contra esta vida, batem no escudo e são imediatamente apagados. E o capacete da salvação. Na época em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, o capacete dos soldados era feito com metais e geralmente decorado com figuras e emblemas ou cristais, que tipificam o poder daquele reino. O guerreiro vestia-se com toda a armadura, mas quando já estava pronto, era costume seu escudeiro entregar a ele o capacete e a espada. Do mesmo modo, é nosso dever revestir com toda a verdade, revestir com toda a justiça, revestir com todo o evangelho, revestir com toda a fé, por meio da palavra de Deus. No entanto, não podemos vestir a nós mesmos com a salvação e com o Espírito Santo, pois eles nos são dados gratuitamente da parte do Senhor. Receber o capacete do nosso Deus significa estar pronto para tomar posse de tudo aquilo que lhe pertence, por meio da sua obra salvadora, seu poder e a sua autoridade sobre as obras do inferno. E o que significa a palavra do Espírito? A palavra do Espírito é o único instrumento de ataque que o apóstolo Paulo citou. É a palavra de Deus, a qual deve ser utilizada para destruir as obras do inimigo. As Escrituras não representam somente uma série de preceitos, ritos ou métodos para que o homem se sinta melhor diante dos conflitos que o atingem. Diferente disso, meditamos na palavra e o Espírito Santo faz com que ela vá além da mera letra e seja o poder de Deus neste mundo. Ele também faz com que ela encontre lugar em nosso coração e nos ajude a lembrar-nos de seus ensinos quando mais precisamos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra na divisão da alma do espírito, junto e medula, e discerne o pensamento e a intenção do coração. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar aos Efésios que unidos da armadura de Deus, eles deveriam guerrear em oração pela família na fé, e especialmente por ele, para que recebesse do Senhor a mensagem a ser anunciada. Nós também travamos uma batalha espiritual e, portanto, devemos orar sempre, principalmente quando somos dirigidos a isso, ou somos visitados por uma tentação, por um dardo. É necessário interceder por nossos entes queridos, pela igreja, por todos. Nossa súplica e oração devem ser feitas no Espírito Santo, de acordo com o entendimento
que Ele nos dá. Então, depois de termos orado, é de suma importância que nós devemos continuar vigilante no tocante àquilo que pedimos e sermos perseverantes a fim de que o inimigo não nos roube a confiança de que recebemos a vitória. Assim, nós aprendemos um pouco sobre todas as partes da armadura de Deus e temos a certeza absoluta que Deus está nos entregando a vitória, porque a partir do momento que nós estamos revestidos com a armadura de Deus, a vitória é sua. Em nome de Jesus, fica na paz, que Deus vos abençoe.